Capítulo 1253. Demônios das Chamas, Parte 1. O estilo de luta imprudente dos Kolgas originou-se da quase imortalidade que o Sol Proibido lhes concedeu, mas agora eles descobriram que eram mortais novamente. Sangue, carne e órgãos se espalharam por toda parte sem se unirem como de costume. Os Kolgas haviam esquecido há muito tempo o que era o medo da morte, mas eles prontamente se lembraram dele quando seus camaradas caídos não conseguiram se levantar novamente. Os gritos de guerra se transformaram em gritos de terror enquanto aqueles mais próximos do Titã escamado tentavam escapar de seu toque mortal. O pilar de prata cresceu em tamanho com Lith e atingiu o tamanho de uma pequena torre. Droga, não estou acostumado com um corpo tão grande nem com tantos núcleos. Mal consigo aproveitar uma fração do poder real desta forma por causa da interferência destrutiva parcial entre as diferentes assinaturas de energia. Devo manter meus inimigos assustados, já que não posso pedir-lhes uma pausa para me dar tempo para dominar meus novos poderes. Lith pensou enquanto respirava fundo. O ar enriquecido com energia mundial misturou-se com suas 18 forças vitais e saiu de sua boca como um jato de chamas de origem azuis, violetas e brancas. Cada um dos demônios das trevas que compunham seu corpo contribuiu para as chamas, mas assim como sua mana, suas forças vitais careciam de harmonia. Essa foi a razão pela qual, apesar do tamanho aumentado, apenas uma parte da onda escaldante foi mais forte que o normal. Onde quer que as diferentes forças vitais se chocassem, o fogo seria azul brilhante, enquanto as partes onde ela se sobrepunha parcialmente ficariam violetas. Apenas a pequena fração que Lith já havia conseguido controlar totalmente saiu do branco brilhante. A guerra agora mal tinha o tamanho de uma faca de trinchar na mão enorme de Lith, pequena demais para afetar mais o campo de batalha. No entanto, a lâmina não permaneceu ociosa e continuou estudando a nova habilidade do seu mestre através do seu vínculo de sangue. A guerra pôde ver os tentáculos do lado da abominação de Lith gerando os demônios das trevas, enquanto a magia espiritual lhes dava substância e os usava como um amortecedor para evitar que a energia extra fosse engolida pelo poço sem fundo da abominação. Apesar das aparências, o corpo de Lith era na verdade composto por vários seres diferentes que agiam como sua própria carne e sangue, graças aos tentáculos da magia espiritual que os conectavam a Lith. Var observou o fenômeno como só uma máquina sem emoção poderia fazer, até que a lâmina conseguiu entendê-lo. No ataque seguinte de Lith, Var tomou para si a energia que os Kolgas mortos liberaram e combinou os poderes de seus pseudonúcleos para imitar o que Lith estava fazendo. Devour permitiu que Var convertesse energia estranha em sua própria espelho mundial, assumisse o controle dos demônios das trevas e contrafluxo alterasse seu comprimento de onda. Lith não tinha ideia do que a lâmina furiosa estava fazendo, mas confiava em sua lealdade. O vínculo deles não era nada parecido com Solos. A guerra não era senciente e o único sentimento que herdou de Orion foi uma sede insaciável de destruição. Além disso, Lith sabia que devido à sua marca única, Var morreria junto com ele. Foi concebido para um mestre e um propósito, não para ser transmitido. A raiva deles era o vínculo deles e fez de Var uma extensão do ser de Lith no momento em que ele desembainhou a lâmina de sua bainha ensanguentada. Os demônios das trevas envolveram Var, fazendo-o crescer em tamanho até combinar com a mão que o empunhava. O que é que foi isso? Lith perguntou enquanto um golpe de sua lâmina cortava dezenas de inimigos ao mesmo tempo. Tecelão de almas. 2 palavras foram tudo que Var conseguiu responder. Lith percebeu que a lâmina tinha vários núcleos de mana sustentando seus pseudonúcleos, mas, ao contrário dele, Var era capaz de usá-los com perfeição. O espelho mundial agora não apenas assumiu o controle dos feitiços inimigos, mas graças ao contrafluxo também os tornou capazes de prejudicar seu próprio lançador. A guerra até cobriu sua superfície com os olhos dos demônios, para não confiar apenas nas percepções de Lith, que haviam diminuído desde que eles perderam a guarda completa da armadura Skinwalker. Lith podia ver pelos olhos no punho e na parte mais cheia da lâmina como se fossem seus, alcançando uma visão de 360, apenas ligeiramente inferior à guarda total.
Assim como Faluel havia previsto meses antes, a lâmina aprendeu com seu mestre e o mestre com sua lâmina. Lito observou como Var usou sua própria magia espiritual não apenas para controlar os demônios, mas também como um sistema nervoso artificial. A rede neural mágica funcionava como um enorme elo mental que não apenas transmitia ordens da guerra para os demônios, mas também permitia que as partes distantes umas das outras se comunicassem entre si e se movessem como uma só. Lit levou apenas um pensamento para conseguir o mesmo e uma respiração para lançar uma poderosa explosão de chamas de origem brancas e brilhantes. Os Kolgas, atingidos pelo fogo purificador, queimaram e regeneraram-se sem parar, pois a sua imortalidade os impediu de morrer, mas não de sofrer. Depois de engolir suas vítimas, as chamas brancas encontraram a gavinha que as conectava ao Sol Proibido e abriram caminho até ele. Os dois fogos começaram a lutar entre si, um nascido da energia mundial e o outro da sua perversão. Assim como matéria e antimatéria, elas não podiam coexistir e o simples contato produzia enormes rajadas de energia que faziam tremer a barreira ao redor de Kolga. Não. Ikra, o rei de Kolga e portador das mãos, sabia que não poderia se permitir um momento de distração contra um oponente tão perigoso quanto Alpin Menadion, mas não tinha outra escolha. Cada vez que o filhote se alimentava dos Kolgas, o Sol Proibido ficava mais fraco. Ele não podia permitir que as chamas de origem ultrapassassem o ponto sem volta. A vida de todos os Kolgas dependia disso, inclusive a dele. Ikra concentrou sua vontade nas gavinhas em chamas, cortando-as e libertando o sol do fogo branco. No entanto, ele também criou uma abertura que Solos não perdeu. Ela diminuiu a distância entre eles em um instante e o atingiu como uma série de ataques cirúrgicos. Não houve tempo para lançar feitiços, mas seu corpo voltou a ser uma arma aterrorizante. Sua massa superou a de uma besta imperador e sua magia de fusão alimentada pela porção do geyser de mana que ela agora controlava deu a ela um poder além do que até mesmo um desperto de núcleo violeta poderia conjurar. Além disso, ela já havia recuperado seu núcleo violeta. Sem lhe tomar a força vital para si e ela estar tão perto do Sol Proibido permitiu que Solos recuperasse a maior parte de seu poder perdido. Um soco quebrou as costelas de Ikra, enchendo seus pulmões de sangue e prendendo sua respiração. Um segundo golpe bem no nariz o quebrou, enchendo seus olhos de lágrimas que turvaram sua visão. Um golpe duplo de palma aberta em suas orelhas tirou seu equilíbrio, deixando-o indefeso. Solo sabia que nada funcionaria. Assim como Silverwing, Ikra nem precisou usar o revigoramento para se curar. Tudo o que ela podia fazer era ganhar tempo, mas também era tudo o que ela precisava. Seu feitiço cortador de diamante nunca parava de bater contra a torre, abrindo rachaduras que se espalhavam cada vez mais fundo a cada segundo. Capítulo 1254 Demônios das Chamas, Parte 2 Uma ligeira inclinação da torre e o cristal branco perderia o alinhamento com Kolga. Sem isso, a cidade inteira desmoronaria como um castelo de cartas. Sorria e espere pelo flash. Enquanto Ikra se curava, Solos interrompeu seus ataques e teceu nova raiva. O feitiço da camada torre misturou magia de fogo, terra e ar para gerar uma explosão que produziu uma nuvem em forma de cogumelo junto com chamas tão quentes que poderiam vaporizar a pedra. Chamas brancas engolfaram uma área de mais de 100 metros, 330 pés, ao redor de Solos, destruindo tudo em seu caminho, mas não causando nenhum dano a cortador de diamante, já que os dois feitiços eram compostos da mesma mana. Com agora mais de 20 metros, 70 pés, de altura, Lit não teve problemas em ver um mar de inimigos à sua frente e reconhecer a obra de Solos. Nunca tentei fazer isso sozinho, mas vale a pena tentar. Ele bateu as asas e gerou uma súbita rajada de vento que fez com que aqueles ao seu redor voassem como folhas em meio a uma tempestade. Ao mesmo tempo, os 72 núcleos de mana que capacitavam seu corpo trabalharam em uníssono para tecer um feitiço que nenhum deles poderia executar sozinho. Lit mergulhou no chão com a ponta da guerra apontando para baixo enquanto liberava o Nova Mjolnir. Uma nuvem de tempestade apareceu de repente e gerou um relâmpago que atingiu Var uma fração de segundo antes de Lit mergulhá-lo no chão.
O feitiço criou caminhos de magnetita que preservaram a eletricidade, permitindo-lhe atingir seus alvos sem encontrar qualquer resistência. Espinhos de rocha empalaram os Kolgas ao seu redor e agiram como para-raios, atraindo a tempestade sobre eles de modo que nenhum único raio errou o alvo. O circuito magnetita permitiu que cada raio natural atingisse todas as vítimas do Nova Mjolnir ao mesmo tempo. No entanto, entre não ter tempo para conjurar uma nuvem de tempestade adequada e o fato de que mesmo tantos núcleos não poderiam ser comparados a uma torre mágica, o poder destrutivo do feitiço foi bastante reduzido. Os inimigos foram empalados, mas vivos, exatamente como Lee queria. A guerra transformou os demônios que estenderam sua lâmina em gavinhas de escuridão que viajaram ao longo da magnetita e envolveram os ainda atordoados Kolgas. Lit e sua lâmina continuaram crescendo com cada pessoa que consumiam, atingindo mais de 30 metros, 100 pés de altura, enquanto ele tomava o céu novamente. Nada mal. Legain disse enquanto mastigava seus lanches. Ele atingiu temporariamente o tamanho de nossos filhos e até ultrapassou seus poderes, é verdade, mas ao contrário deles, ele não tem ideia de como usar todo esse poder e não possui as habilidades especiais de nossa linhagem. Zagran, o Garuda, disse, fazendo Salarque rosnar em aprovação. Além disso, há uma razão pela qual todos os ataques anteriores contra Kolga falharam, mesmo quando os nossos filhos ajudaram. Zagran apontou para a retaguarda dos Kolgas que brilhava como um sol sob a visão da alma dos guardiões. A cidade perdida sobreviveu ao longo dos séculos não apenas porque o Sol Proibido tornou seus habitantes máquinas de guerra imparáveis, mas também porque ser usado para sacrificar seus próprios filhos os tornou de sangue frio, mesmo enfrentando as circunstâncias mais terríveis. Enquanto o filhote devastava as linhas de frente, os Kolgas usaram esse tempo para lançar seus feitiços mais poderosos e uni-los em um só. Uma onda de mana infundida com todos os 6 elementos atacou Lit por todos os lados. Ele tentou piscar, mas o ataque distorceu o equilíbrio natural e ele não teve tempo de ajustar seu feitiço de acordo. Lâminas de ar cruéis infundidas com relâmpagos cortaram suas escamas grossas e rasgaram suas asas, fazendo cair. Espinhos de pedra que giravam como brocas esperavam por ele, perfurando seus pés, pernas e mãos enquanto ele tentava amortecer a queda. O ar ficou tão frio que a geada o pintou de branco, extinguindo o fogo que ardia dentro dele, minando suas forças. Luz, escuridão e fogo que de outra forma mexeriam com os outros elementos simplesmente se misturaram a eles, gerando um poderoso campo gravitacional que fez o inimigo cair de joelhos e o prendeu no lugar. De titã todo-poderoso a um peixe em um barril, presa fácil para as ondas de feitiços de nível 5 que chegam até ele de todos os lados. Foi isso que eu quis dizer. Zagran encheu a boca com um pretzel antes de esvaziar o copo de cerveja marrom de um só gole. Ser tão grande também significa ser um grande alvo. Caso contrário, esses bastardos nunca teriam usado a magia da gravidade. O ar frio feriu os pulmões de Lit, que só conseguia olhar para os pedaços de escamas pretas espalhados, enquanto enormes gotas do que passava por sangue em sua forma híbrida criavam poças de fogo e escuridão no chão. Talvez Caro estivesse certo. Nunca considerei o preço que paguei pela minha força durante os últimos 19 anos, nem as cicatrizes que colecionei durante toda a minha vida. No entanto, ainda não terminei de lutar. O titã caído rugiu em desafio e levantou-se novamente. Seus 5 olhos coloridos focaram em tantos feitiços recebidos, usando seu poder para perturbar os elementos e fazer os feitiços de nível 5 entrarem em colapso antes que pudessem causar-lhe qualquer dano. Lit poderia ter usado o poder que roubou do Sol Proibido para curar suas feridas, mas decidiu não fazê-lo. Mais gotas de fogo negro caíram no chão, formando poças que impediam seus inimigos de se aproximarem. Sendo capazes de voar e lançar feitiços à distância, os Kolgas os ignoravam e continuaram reorganizando sua formação para manter o monstro afastado. Seu toque era a única coisa que eles temiam, porque qualquer outra forma de morte daria poder ao Sol Proibido com sua energia e tornaria os soldados restantes mais fortes.
Uma chuva de aço e magia caiu contra Lith, que só precisou de um golpe de sua lâmina ou de um olhar para bloqueá-los enquanto dava um passo à frente. Os Kolgans responderam recuando e não conseguiram compreender a estratégia inimiga até que fosse tarde demais. O fogo negro ainda fazia parte do corpo de Lith e era um recipiente para os demônios que ele conjurou. No momento em que os Kolgans se aproximaram deles para seguir o filhote, as poças geraram criaturas de pura energia que pareciam idênticas ao corpo principal. A única diferença era a presença de 2 olhos em vez de 7. Os demônios das chamas arrastaram os inimigos para as poças de fogo negro, transformando-os em mais demônios. As almas que assombravam os Kolgans usaram o sangue de Lith para recuperar suas vidas e se juntaram a ele. Não vacile. Você só precisa ficar longe deles, disse um dos soldados de elite, reagindo à nova ameaça no momento em que ela se manifestou. Infelizmente, ele não tinha ideia de que cada demônio das chamas tinha seu próprio núcleo e um corpo feito de energia com o poder do feitiço de nível 5 pôr do sol final. Os demônios dispararam entre as linhas inimigas, sacrificando-se em uma explosão de fogo que gerou novas poças de fogo negro. Para cada demônio das chamas que caiu, 10 surgiram dos cadáveres de suas vítimas. Esse é um bom poder para uma linhagem. Salaark explodiu em aplausos e parabenizou Leigain, rapidamente seguido pelos outros 3 guardiões. Pela última vez, eu não sou o pai. Além da balança, Lith não se parece nem um pouco com o dragão. Leigain tentou e se defendeu, mas ninguém o ouviu. Continua no próximo vídeo.